A Bíblia nos alerta sobre a vinda de um líder carismático e enganador, o Anticristo, que se levantará em tempos de crise global. Mas, e se essa figura já estivesse entre nós? As manchetes recentes sobre líderes poderosos e suas ações globais têm levantado perguntas inquietantes. Por que parece que certos eventos históricos se encaixam tão perfeitamente nas profecias bíblicas? Hoje, vamos explorar algo que pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O retorno de Donald Trump ao cenário político norte-americano tem dividido opiniões. Mas há um nome que se destaca ainda mais nas teorias proféticas: Jared Kushner, seu genro. Ao longo de sua trajetória, Kushner desempenhou papéis estratégicos no cenário político e econômico, acumulando poder e influência. Seria coincidência ou parte de algo muito maior? No livro de Apocalipse, o Anticristo é descrito como alguém de grande sabedoria e persuasão, prometendo paz ao mundo antes de revelar suas verdadeiras intenções. Kushner se encaixa nessa descrição. Será que ele poderia ser o cumprimento dessas palavras? Hoje vamos mergulhar fundo nessa teoria, analisando pontos que têm intrigado estudiosos e cristãos ao redor do mundo. Discutiremos os acordos políticos que ele mediou, sua ligação com Israel e até mesmo o infame número 666. Também compartilharei insights bíblicos que podem iluminar essa discussão de forma única. Mas, acima de tudo, quero que você saia deste vídeo com uma compreensão mais profunda das Escrituras e do que elas nos dizem sobre os tempos em que vivemos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar sua perspectiva. Jared Kushner é mais do que apenas o genro de Donald Trump. Ele é um estrategista, empresário e conselheiro político que emergiu como uma figura de enorme influência global. Durante o primeiro mandato de Trump como presidente dos Estados Unidos, Kushner desempenhou um papel vital na formulação de políticas domésticas e internacionais. Mas o que realmente atrai a atenção de muitos cristãos é sua proximidade com Israel e seu envolvimento direto em acordos de paz no Oriente Médio. Segundo as Escrituras, o Anticristo será um líder que surgirá em tempos de grande crise, prometendo resolver conflitos globais com aparente sabedoria e diplomacia. Essas características fazem muitos se perguntarem: estaria Kushner desempenhando um papel profético em nosso tempo? O perfil de Jared Kushner levanta muitas perguntas. Nascido em uma família judia ortodoxa, ele possui uma ligação inegável com Israel, a nação central nas profecias do fim dos tempos. Como conselheiro de Trump, ele ajudou a arquitetar os Acordos de Abraão, uma iniciativa histórica que uniu Israel e várias nações árabes sob promessas de paz e cooperação. Este tipo de liderança visionária e influente não é algo que vemos todos os dias. No entanto, a Bíblia nos alerta que o Anticristo será exatamente isso: uma figura que trará esperança e unidade antes de revelar suas verdadeiras intenções. Estaríamos testemunhando o início deste cenário? Além disso, Kushner é conhecido por seu controle tranquilo e discreto sobre situações de alta pressão. Ele raramente aparece em debates públicos ou escândalos, mantendo uma imagem de equilíbrio e sofisticação. Esse comportamento discreto, mas extremamente eficaz, lembra o que Jesus Cristo nos advertiu: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Não estou dizendo que Kushner se declara como tal, mas sua capacidade de influenciar sem atrair atenção direta é intrigante. A ausência de rejeição por parte das massas também é um aspecto relevante a considerar, pois o Anticristo, segundo as Escrituras, será amplamente aceito antes de sua verdadeira face ser revelada. Outro ponto que intriga é a forma como Kushner parece transcender divisões culturais e religiosas. Ele é bem recebido por líderes árabes e judeus, algo quase impensável há poucos anos. Lembre-se do que está escrito em Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. O texto sugere uma figura com habilidade para unir diferentes povos e exercer influência global.
Não é fascinante como Kushner se encaixa perfeitamente nesse padrão? Esse é o tipo de questão que precisamos abordar com uma mente aberta, mas espiritualmente vigilante. Também precisamos considerar o papel de Jared Kushner no desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente aquelas que se conectam à vigilância e controle. Durante o mandato de Trump, ele trabalhou para aproximar o Vale do Silício do governo, promovendo avanços tecnológicos que poderiam ser usados para segurança e administração pública. Mas seria isso um prelúdio para algo maior? A Bíblia nos fala sobre a marca da besta, um sistema que controlará quem pode comprar ou vender. Apocalipse 13, 16, 17. A integração de tecnologia com controle social poderia ser uma parte desse plano. Mais uma vez, Kushner se torna uma figura de interesse. Por último, mas não menos importante, existe a questão simbólica envolvendo Kushner. Ele foi proprietário de um edifício na Quinta Avenida, em Nova York, que carregava o número 666, algo que muitos veem como um sinal profético. Mesmo após a venda do edifício e a renumeração do endereço, esse fato continua a gerar especulação. Apocalipse 13, 18, nos desafia a calcular o número da besta, 666, como uma pista para sua identidade. Embora isso possa parecer uma coincidência para alguns, para outros, é um detalhe perturbador que não deve ser ignorado. Afinal, estamos lidando com eventos e figuras que podem ter implicações eternas. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? Devemos mergulhar nas Escrituras, buscar discernimento e orar por clareza espiritual. Jeremias 33:3 nos lembra: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é a nossa chance de buscar respostas diretamente de Deus e permitir que Ele guie nossos pensamentos e corações enquanto navegamos por esses tempos complexos. Ao longo da história, figuras poderosas surgiram e foram associadas a profecias bíblicas. Porém, precisamos lembrar que somente Deus conhece o momento exato dos eventos finais. Como cristãos, nossa prioridade deve ser vigiar e orar, permanecendo firmes na fé. Não devemos nos fixar em determinar quem é ou não o anticristo, mas em garantir que nossa caminhada com Cristo esteja sólida. É nisso que devemos focar enquanto continuamos esta análise. Então, Jared Kushner é o anticristo. Não podemos afirmar isso com certeza. Contudo, suas conexões, ações e influência global são elementos que nos levam a refletir sobre o tempo em que vivemos. Este é um convite para examinar as Escrituras com mais profundidade, pedindo sabedoria e discernimento. Lembre-se, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Nossa missão não é prever, mas estar preparados. Jared Kushner representa uma figura contemporânea cujas ações ressoam com os padrões descritos nas profecias bíblicas. Seja ele ou não o anticristo, o mais importante é permanecermos alertas e fortalecermos nossa relação com Deus. Nos próximos tópicos, exploraremos mais evidências e reflexões que podem ajudar você a formar sua própria opinião, sempre com base na Palavra de Deus. Afinal, estamos vivendo tempos em que a vigilância espiritual nunca foi tão essencial. Tópico 2. A proximidade de Jared Kushner com Israel e as profecias da tribo de Dan Israel é o coração pulsante das profecias bíblicas, e qualquer figura que tenha grande influência sobre esta nação atrai a atenção imediata dos estudiosos das Escrituras. Jared Kushner, como judeu ortodoxo, está profundamente conectado à cultura, política e espiritualidade de Israel. Ele foi peça-chave nas negociações diplomáticas entre Israel e várias nações árabes, especialmente por meio dos acordos de Abraão. Em Gênesis 49, 16, 17, lemos: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Muitos acreditam que esta passagem aponta para uma figura traiçoeira que terá grande influência entre os israelitas. Embora não seja conclusivo, a associação entre a tribo de Dan e o anticristo tem alimentado séculos de debates teológicos.
Outro detalhe importante é a ausência da tribo de Dan na lista dos 144.000 selados por Deus em Apocalipse 7. Isso tem levado muitos a especular que essa omissão pode estar relacionada ao papel de Dan em um evento profético de grande impacto. Alguns teólogos argumentam que o anticristo pode surgir de linhagens associadas a esta tribo, utilizando sua conexão histórica com Israel para ganhar confiança e exercer influência global. Kushner, sendo um conselheiro político tão próximo de Israel, torna-se uma figura natural para essa linha de pensamento. Ele se apresenta como um defensor da paz, mas será que isso esconde um propósito mais sombrio? Nos acordos de Abraão, vemos uma tentativa de reconciliação entre Israel e seus vizinhos, algo que parecia impossível por décadas. Contudo, em 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo nos alerta: quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A busca por paz e segurança, especialmente no Oriente Médio, é uma das características atribuídas ao anticristo. Jared Kushner, ao mediar tais acordos, poderia estar pavimentando o caminho para o cumprimento dessas profecias? Essa é uma pergunta que nos convida a uma análise cuidadosa e espiritual. A relação entre Israel e as nações vizinhas nunca foi apenas uma questão política. É um campo espiritual onde as forças do bem e do mal frequentemente entram em colisão. Em Daniel 9:27 lemos: "E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador." Muitos estudiosos interpretam este pacto como uma aliança política que o anticristo estabelecerá com Israel, para depois traí-los. Poderiam os acordos negociados por Kushner ser um prelúdio para esse evento? É algo que merece nossa reflexão e oração. Embora Jared Kushner tenha conquistado respeito e admiração em muitos círculos políticos, há algo em sua ascensão que deixa algumas pessoas desconfortáveis. Sua habilidade de mediar conflitos e construir alianças é inegável, mas será que essa facilidade de acesso e confiança não seria também uma característica que o anticristo utilizaria para enganar as nações? Apocalipse 13:7 fala de um líder que terá poder sobre toda tribo, língua e nação. Kushner ainda não alcançou essa abrangência, mas sua trajetória sugere que ele tem o potencial de exercer uma influência global significativa. Outro ponto intrigante é o papel de Kushner como um estrategista invisível. Ele trabalha nos bastidores, evitando o brilho dos holofotes, mas suas ações têm impacto duradouro. Isso se alinha à descrição de Daniel 8:25. Pela sua astúcia, também fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Este versículo retrata o anticristo como alguém astuto e calculista, características que muitos associam ao genro de Trump. A ideia de que o anticristo pode vir de Israel ou ter forte ligação com o povo judeu é reforçada por sua capacidade de enganar os próprios escolhidos. Em Mateus 24:24, Jesus nos alerta: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Se considerarmos a proximidade de Kushner com líderes religiosos e políticos de Israel, fica claro como ele poderia desempenhar esse papel de forma convincente. Entretanto, não podemos esquecer que as profecias bíblicas frequentemente têm múltiplos níveis de interpretação. O papel de Jared Kushner pode ser apenas o de um facilitador nos planos de Deus, ou ele pode estar desempenhando um papel que nos leva a refletir sobre os tempos que vivemos. Como cristãos, devemos nos concentrar em buscar discernimento, como nos ensina Tiago 1:5. "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Ao avaliar figuras contemporâneas sob a luz das profecias, é crucial manter um equilíbrio entre vigilância e humildade. Não cabe a nós julgar ou determinar quem é o anticristo, mas sim
reconhecer os sinais dos tempos. Jared Kushner pode ser apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior, mas isso não diminui a importância de estarmos atentos e preparados. A proximidade de Jared Kushner com Israel e sua influência política global fazem dele uma figura digna de análise sob a ótica das Escrituras. Mais do que tentar identificar o anticristo, esta discussão nos chama a aprofundar nosso conhecimento bíblico e a fortalecer nossa relação com Deus. Nos próximos tópicos, continuaremos explorando como os eventos atuais podem estar alinhados com os planos proféticos revelados na Bíblia. Os acordos de Abraão marcaram um momento histórico no Oriente Médio, trazendo Israel e várias nações árabes para uma mesa de negociações que parecia inimaginável por décadas. Essa aliança foi mediada em grande parte por Jared Kushner, que desempenhou um papel crucial em unir líderes regionais sob promessas de paz e cooperação econômica. No entanto, para muitos estudiosos da Bíblia, esses acordos vão além de um marco político. Em 1 Tessalonicenses 5:3 lemos: "Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição." Será que esses tratados são um reflexo das profecias que alertam sobre um período de paz temporária antes de uma grande tribulação? Desde a assinatura dos acordos de Abraão, o mundo assistiu à aproximação entre Israel e nações historicamente hostis, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esse cenário, que poderia parecer improvável para muitas gerações, agora se desenrola diante de nossos olhos. Em Daniel 9:27, é mencionado um pacto firmado pelo anticristo. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Esse versículo leva muitos a questionarem se acordos como esses poderiam ser os primeiros passos para o cumprimento dessa profecia, com Kushner emergindo como o arquiteto por trás dessa aliança. Os tratados promovidos por Kushner são apresentados como um esforço para estabilizar a região e fomentar o crescimento econômico. Entretanto, a Bíblia nos alerta que o anticristo se apresentará como um pacificador, alguém que conquistará a confiança das nações antes de revelar suas verdadeiras intenções. Apocalipse 6:2 descreve: "E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer." Este cavaleiro, frequentemente interpretado como o anticristo, usa a paz como sua arma inicial. Seria esse o padrão que estamos vendo agora? Além das implicações políticas, há um forte componente espiritual nesses acordos. Israel é a terra prometida de Deus, e qualquer aliança que envolva a nação carrega um peso profético. Os acordos de Abraão trouxeram à tona questões sobre a soberania de Israel e a inclusão de nações árabes em pactos que afetam diretamente o futuro do povo escolhido. Em Zacarias 12:3 é dito: "E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos." Este versículo reforça o papel central de Israel nos eventos finais e alerta sobre as consequências espirituais de tais alianças. Uma das características marcantes dos acordos de Abraão é a rapidez com que foram aceitos por várias nações. Isso nos faz lembrar de como o anticristo será capaz de convencer o mundo inteiro a segui-lo. Apocalipse 13:8 declara: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." A facilidade com que esses acordos foram estabelecidos pode ser um vislumbre do que está por vir em escala global. O próprio nome Acordos de Abraão carrega um simbolismo poderoso. Abraão é uma figura central tanto para judeus quanto para árabes, sendo reconhecido como o pai de ambas as nações. Essa tentativa de unificar descendentes de Abraão sob uma aliança política reflete uma narrativa de reconciliação que muitos veem como prenúncio de algo maior. No entanto, em Gênesis 16:12, Deus descreve Ismael, o ancestral dos árabes. "E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele,
e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso nos lembra que as tensões entre essas nações têm raízes profundas e proféticas. Kushner é frequentemente elogiado por sua habilidade de navegar pelas complexidades políticas do Oriente Médio. Sua abordagem calma e estratégica é amplamente reconhecida, mas é também um motivo de reflexão. Daniel 11:21 descreve: "E levantar-se-á em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano." Este versículo é frequentemente interpretado como uma referência ao anticristo, alguém que ascenderá ao poder de forma inesperada e sem grande oposição. Será que as ações de Kushner refletem essa descrição? Outro aspecto notável é como os acordos de Abraão alteraram o cenário geopolítico global. Líderes ao redor do mundo reconheceram essa aliança como um passo significativo para a paz no Oriente Médio. Mas será que essa paz será duradoura? Em Jeremias 6,14 lemos: "Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz." Este versículo nos lembra que promessas de paz feitas por homens podem ser enganosas e passageiras. O impacto espiritual desses acordos vai além de sua política aparente. Muitos acreditam que eles preparam o palco para um cenário profético, em que um líder global surgirá para consolidar essas alianças em algo maior. Essa é uma visão que exige atenção e vigilância, não como forma de criar medo, mas para compreender os tempos que vivemos à luz das Escrituras. Deus nos chama a sermos como os filhos de Issacar, que eram entendidos nos tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. 1 Crônicas 12:32. Os acordos de Abraão são um marco que não pode ser ignorado, especialmente quando observados sob a perspectiva bíblica. Eles representam mais do que tratados políticos. São sinais de um movimento global que pode estar alinhado com o plano profético de Deus. Jared Kushner, como uma figura central nesse processo, nos convida a refletir profundamente sobre o papel que ele pode estar desempenhando e sobre o que as Escrituras nos revelam sobre os dias vindouros. Jared Kushner é um nome que transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos, consolidando-se como uma figura política influente em escala global. Sua habilidade em estabelecer alianças e negociar acordos em situações delicadas o tornou uma figura de destaque no cenário internacional. Muitos líderes mundiais confiam nele devido à sua abordagem pragmática e ao seu foco em soluções concretas. No entanto, essa capacidade de influenciar múltiplos líderes e nações remete a Apocalipse 13:7. "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação." Isso levanta questionamentos sobre como alguém com tais características poderia se encaixar nos padrões das profecias. Kushner desenvolveu relacionamentos estratégicos com figuras poderosas no Oriente Médio, incluindo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e líderes dos Emirados Árabes Unidos. Essas conexões não apenas facilitaram negociações, mas também ajudaram a redefinir o equilíbrio de poder na região. A Bíblia descreve em Daniel 11:23: "E depois do acordo com ele, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente." Essa profecia, que fala sobre um líder usando alianças para consolidar poder, é um reflexo direto das dinâmicas que vemos em figuras políticas globais contemporâneas. Ao contrário de líderes que buscam protagonismo em discursos e campanhas públicas, Kushner opera em grande parte nos bastidores, estrategicamente influenciando decisões que impactam o mundo inteiro. Essa abordagem lembra o que Daniel 8:25 descreve sobre o anticristo. "Pela sua astúcia, também fará prosperar o engano em sua mão." O impacto de suas ações, mesmo sem uma grande presença pública, é profundo, demonstrando uma capacidade de moldar o futuro sem atrair atenção direta. Outro aspecto notável de Kushner é sua capacidade de unir pessoas de diferentes ideologias e culturas em torno de objetivos comuns. Isso é visível em sua atuação nos Acordos de Abraão, que uniram nações árabes e Israel de maneira inédita. Apocalipse 17:13 nos diz:
estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Embora este versículo se refira a um evento futuro, a ideia de líderes entregando poder a uma figura central é um ponto de reflexão quando observamos o impacto de Kushner no cenário global. A trajetória de Kushner também revela uma conexão profunda com sistemas de poder globais. Além de suas relações no Oriente Médio, ele possui ligações com líderes tecnológicos e empresariais nos Estados Unidos e na Europa. Isso o posiciona como um mediador entre mundos aparentemente opostos, o político e o corporativo. A Bíblia nos alerta em Apocalipse 18:3 sobre a influência de um sistema global centralizado. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Kushner, ao navegar por essas esferas de poder, exemplifica como uma única figura pode conectar múltiplos sistemas. Além de seu papel como mediador político, Kushner também demonstrou interesse por iniciativas tecnológicas que visam melhorar a administração pública e a segurança global. Isso o coloca em uma posição de destaque no uso de tecnologia para resolver problemas mundiais. Daniel 12:4 menciona: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará." O avanço da tecnologia é um elemento central na narrativa escatológica, e Kushner parece estar no centro dessa transformação. Um exemplo de sua conexão com tecnologia está em sua proximidade com líderes do Vale do Silício, onde avanços em inteligência artificial e sistemas de vigilância estão sendo desenvolvidos rapidamente. Essas tecnologias, embora úteis, também levantam preocupações sobre como podem ser usadas para controle em larga escala. Apocalipse 13:16-17 alerta sobre a marca da besta: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal." A relação entre controle tecnológico e profecias bíblicas é algo que merece nossa atenção. A influência de Kushner também se estende ao setor econômico. Ele já participou de negociações que envolveram bilhões de dólares em investimentos e comércio internacional. Apocalipse 13:17 descreve como o anticristo terá controle sobre as transações financeiras, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa conexão entre política, economia e tecnologia é uma das razões pelas quais ele é visto como uma figura de interesse nas discussões sobre as profecias do fim dos tempos. Embora existam muitos líderes políticos com grande influência, o que diferencia Kushner é sua habilidade de trabalhar de forma sutil e eficaz, evitando polêmicas públicas. Isso o torna uma figura respeitada por aliados e, ao mesmo tempo, menos propensa a ataques diretos. Apocalipse 13:4 menciona: "E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?" Essa aceitação quase universal é um traço atribuído ao anticristo, algo que ecoa em figuras influentes e amplamente aceitas como Kushner. O impacto de Jared Kushner no cenário político global é inegável. Sua habilidade de construir alianças, mediar conflitos e influenciar líderes de diferentes nações faz dele uma figura única em nossa época. À luz das Escrituras, sua ascensão e influência nos convidam a refletir sobre os tempos em que vivemos e a nos aprofundar no que a Bíblia revela sobre os eventos que antecedem a vinda de Cristo. O número 666 é amplamente reconhecido como o número da besta, uma marca associada ao anticristo em Apocalipse 13:18. "Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O número aparece como um símbolo de domínio e controle maligno. Uma das controvérsias mais discutidas sobre Jared Kushner é sua antiga conexão com um edifício na Quinta Avenida, em Nova York, que tinha como endereço o número 666.
Ele foi adquirido pela empresa de sua família em 2007, algo que muitos veem como um detalhe inquietante e carregado de simbolismo profético. Embora o número do edifício tenha sido alterado após uma venda em 2018, esse fato não passou despercebido por aqueles que estudam as Escrituras. Para muitos, essa mudança de número parece uma tentativa de minimizar a ligação com o 666, mas o impacto desse detalhe permanece forte. A conexão com o número 666 é significativa porque sugere um possível alinhamento com os padrões descritos em Apocalipse, onde o anticristo será identificado por esse número. Mesmo que isso seja apenas uma coincidência, serve como um ponto de reflexão sobre como figuras influentes podem ser associadas a símbolos de grande importância espiritual. Além do endereço, o edifício em questão desempenha um papel interessante na economia global. Ele já foi sede de empresas de tecnologia e inovação, setores que frequentemente estão no centro de debates sobre vigilância e controle. Em Apocalipse 13, de 16-17, lemos sobre a marca da besta, que será usada para controlar quem pode comprar ou vender. A ligação entre um edifício comercial associado ao número 666 e o envolvimento de Jared Kushner no mundo corporativo e tecnológico levanta perguntas sobre o papel da tecnologia no cumprimento das profecias. O simbolismo do número 666 também levanta questões sobre como o anticristo será reconhecido. Segundo as Escrituras, ele será uma figura que unirá as nações sob um sistema de controle centralizado. Jared Kushner, com suas conexões globais e influência nos setores político e econômico, é visto por alguns como um precursor dessa figura. Em Daniel 11:36 lemos: "E este rei fará conforme a sua vontade, e se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a indignação se complete, porque aquilo que está determinado será feito." A associação com o número 666 pode ser vista como parte desse padrão de exaltação e poder. Outro ponto interessante é como o número 666 é interpretado no contexto das Escrituras. Alguns estudiosos sugerem que ele representa um sistema econômico e político que será controlado pelo anticristo. A conexão de Jared Kushner com esse número, embora indireta, desperta curiosidade sobre como ele se encaixa nesse cenário. Apocalipse 14, 9 e 10 nos adverte: "Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus." Essa passagem ressalta o perigo de sistemas centralizados, que exigem lealdade acima de tudo. A ligação de Kushner com o número 666 também pode ser interpretada como uma coincidência sem importância espiritual. No entanto, a Bíblia nos ensina a estar atentos aos sinais. Mateus 24:42 nos exorta: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Mesmo que esses elementos não sejam conclusivos, eles nos lembram da importância de estarmos espiritualmente alertas e preparados. O número 666 é frequentemente associado ao controle total sobre a sociedade, algo que seria alcançado através de um sistema global de governo, economia e religião. Jared Kushner, como um estrategista global com interesses em tecnologia e política, se encontra em uma posição onde esses elementos convergem. Isso reforça a importância de observarmos suas ações à luz das Escrituras. Provérbios 16:9 nos diz: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Mesmo figuras poderosas estão sujeitas à soberania de Deus. Outro aspecto relevante é como o número 666 tem sido interpretado ao longo da história. Alguns o veem como um código que revela a identidade do anticristo, enquanto outros acreditam que ele simboliza um sistema corrupto e opressor. Jared Kushner, por sua ligação com o número, se torna um ponto de discussão nesse contexto. A Bíblia nos adverte em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 sobre como o anticristo operará. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem.
A ligação com o número 666, embora simbólica, destaca a importância de discernirmos os tempos em que vivemos. Não cabe a nós determinar quem é ou não o anticristo, mas sim estar vigilantes. A palavra de Deus nos chama a buscar entendimento e a confiar na orientação divina. Tiago 1,5 nos encoraja. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A controvérsia envolvendo Jared Kushner e o número 666 é apenas um dos muitos aspectos que geram reflexão sobre sua figura. Independentemente de ser um sinal direto ou uma coincidência, o importante é usar essas discussões para aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e reforçar nossa vigilância espiritual. No próximo tópico, exploraremos como sua conexão com tecnologia pode ser relevante no cumprimento das profecias. O avanço da tecnologia tem transformado o mundo de maneiras inimagináveis. Hoje, sistemas de vigilância, inteligência artificial e conectividade global estão integrados ao cotidiano. Jared Kushner, com suas conexões no Vale do Silício e sua influência política, desempenha um papel importante nesse cenário. A Bíblia, em Apocalipse 13, 16, 17, fala sobre um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Embora essa profecia se refira a um tempo futuro, o desenvolvimento de tecnologias de rastreamento e controle levanta questões sobre como esse sistema pode estar sendo moldado nos dias de hoje. Durante o mandato de Donald Trump, Kushner trabalhou para aproximar o setor tecnológico do governo, promovendo parcerias que visavam melhorar a administração pública e a segurança nacional. Essa conexão com empresas líderes em inteligência artificial e sistemas de vigilância coloca Kushner no centro de um debate sobre como essas ferramentas podem ser usadas. Muitos acreditam que essas tecnologias podem servir como um precursor para o tipo de controle descrito em Apocalipse 13, onde a marca da besta será usada para monitorar e limitar as atividades humanas. Além disso, tecnologias como microchips implantáveis e reconhecimento facial têm sido desenvolvidas para diversas finalidades, desde segurança até saúde. Entretanto, esses avanços também levantam preocupações éticas e espirituais. Em Daniel 12:4 lemos: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Esse aumento do conhecimento tecnológico é visto por muitos como um sinal de que estamos nos aproximando dos tempos profetizados. Uma das empresas que ilustra o potencial de controle global é a Starlink, de Elon Musk, que tem expandido rapidamente sua rede de satélites para fornecer internet de alta velocidade em qualquer lugar do mundo. Kushner, com sua proximidade de figuras como Musk e outros gigantes da tecnologia, parece estar posicionado para influenciar como essas inovações são usadas. A capacidade de monitorar todas as comunicações e movimentações humanas a partir de tecnologias como essas ecoa as descrições de um sistema totalitário profetizado na Bíblia. Outro ponto relevante é a dependência crescente de moedas digitais e transações online. Apocalipse 13, 17 menciona que a marca da besta será usada para controlar quem pode comprar ou vender. A digitalização da economia global e a possibilidade de controle centralizado por meio de criptomoedas ou moedas digitais emitidas por governos são sinais de que um sistema assim poderia ser implementado. Kushner, ao promover avanços tecnológicos, pode estar participando de um movimento maior rumo a esse tipo de controle econômico. A influência da tecnologia vai além de ferramentas físicas. A inteligência artificial está sendo usada para moldar comportamentos, prever ações humanas e até mesmo influenciar opiniões políticas. Isso levanta questões sobre como o livre-arbítrio pode ser comprometido em um sistema onde as escolhas das pessoas são constantemente monitoradas e direcionadas. Em 2 Tessalonicenses 2:9, Paulo escreve: "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder,
e sinais e prodígios de mentira. A manipulação de informações e percepções pode ser parte desse engano. A relação de Jared Kushner com empresas e iniciativas tecnológicas não é apenas estratégica, mas também simbólica. Ele representa uma ponte entre a política e a tecnologia, dois campos que estão convergindo para moldar o futuro do mundo. Essa convergência é um ponto central nas profecias sobre o Anticristo, que exercerá domínio sobre todas as nações. Apocalipse 17, 12 e 13 descreve: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Outro aspecto notável é como a tecnologia está sendo usada para criar um senso de interconectividade global. Redes sociais, inteligência artificial e sistemas de vigilância permitem que informações sejam disseminadas rapidamente, enquanto também monitoram o comportamento humano em escala massiva. Esse nível de conectividade pode ser usado para unificar as nações, algo que o Anticristo fará para estabelecer seu domínio. Kushner, ao promover a integração de tecnologia e política, reflete um movimento que pode estar alinhado com esse objetivo. Embora muitos desses avanços tecnológicos sejam apresentados como soluções para problemas globais, também existe o risco de que eles sejam usados para fins de controle opressivo. A Bíblia nos ensina a discernir os tempos e a buscar sabedoria divina em meio a mudanças rápidas. Tiago 1,5 nos lembra: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A oração e o estudo das Escrituras são nossas melhores ferramentas para compreender o que está acontecendo ao nosso redor. A conexão de Jared Kushner com a tecnologia e seu papel como facilitador de avanços globais nos leva a refletir sobre as implicações espirituais desses movimentos. Mais do que nunca, é essencial estarmos atentos aos sinais e às Escrituras, buscando discernimento para navegar por esses tempos. No próximo momento, será apresentada uma conclusão que unirá todas as reflexões em uma mensagem clara e impactante. Conclusão. Meu querido amigo ou amiga, ao longo desta jornada, exploramos questões profundas sobre os tempos em que vivemos e como figuras contemporâneas, como Jared Kushner, podem se encaixar no contexto das profecias bíblicas. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a importância de estarmos vigilantes, espiritualmente despertos e preparados para o que está por vir. Não se trata apenas de identificar quem é o Anticristo, mas de reconhecer os sinais e fortalecer nossa fé em Deus. Como está escrito em Mateus 24:44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Enquanto analisamos os eventos atuais e suas possíveis conexões com as Escrituras, somos chamados a uma reflexão mais profunda sobre nossa relação com Deus. Esses sinais não devem nos levar ao medo, mas à esperança. Esperança de que o cumprimento das promessas de Deus está próximo e de que podemos encontrar refúgio nele. Em João 16:33, Jesus nos assegura: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que devemos guardar em nossos corações enquanto enfrentamos as incertezas do futuro. Por fim, quero encorajá-lo a buscar discernimento espiritual em todas as coisas. Não importa o quão confusas ou assustadoras as circunstâncias possam parecer, Deus nos chama para uma caminhada de fé e confiança. Lembre-se das palavras de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ao terminarmos este vídeo, quero convidá-lo a deixar nos comentários suas reflexões, pedidos de oração ou mesmo dúvidas. Estarei lendo e orando por cada um de vocês, pois somos uma comunidade unida pela fé e pelo amor de Cristo. Que Deus o abençoe abundantemente e o guie em todos os seus caminhos. Amém.